E aí pessoal, tudo bem? Olha de novo aqui para mais um vídeo, psicólogo Rodolfo Sampaio, e hoje eu vim falar sobre a expectativa do filho perfeito. O que eu quero dizer sobre isso? E aí eu vou dizer especificamente para os papais e mamães que já têm filhos ou os que têm, mas estão aguardando o nascimento deles, para vocês poderem pensar um pouquinho, para a gente poder pensar um pouquinho, como que quando a gente está grávido, o casal está grávido, e você fica naquela coisa de como vai ser, será que vai ser assim, será que é menino, será que é menina, começa com sexo, né? Será que é menino, será que é menina, será que vai puxar o pai, será que vai puxar a mãe, será que vai ser mais assim? E aí a gente começa a criar um monte de coisa na cabeça, que é um pouco natural, não chega a ser um problema você ficar imaginando como seu filho vai ser, isso gera muita expectativa, como eu falei, mas em geral gera uma expectativa do filho perfeito. Porque a maioria das pessoas, não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas fica pensando em cor de pele, em cabelo, em jeito, em fisionomia, no olho e um monte de coisa, mas praticamente ninguém pensa no ele pode ter uma deficiência, ele pode nascer com alguma síndrome e coisas do tipo. Então a gente idealiza um bebê perfeito. E aí por isso a expectativa do filho perfeito. E o que eu quero dizer com perfeito? Quero dizer sem nenhuma diferença socialmente não muito aceita. Não sei se é essa a melhor forma de dizer isso. Mas a gente pensa em um bebê sem nenhum transtorno, sem nenhuma doença, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum atraso, sem nada que vá nos parecer estranho, sem nada que vai sair do comum, do normal, do aceitável. Então a gente até entende que o bebê pode demorar para falar, que ele pode demorar para começar a pegar, a mamar, não consegue pegar a prega para mamar, enfim, a prega, ó. A gente consegue entender algumas coisas que são naturais do bebê, mas a gente não imagina, não se prepara, não cogita a possibilidade desse bebê ter alguma coisa diferente. E aí, quando a gente tem um filho e ele vem normal, que coisa linda, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas quando a gente tem essa expectativa toda e nasce um bebê com alguma síndrome, com algum transtorno, com alguma deficiência, com alguma dificuldade um pouco não esperada, isso tende a gerar uma frustração muito grande, tende a gerar um luto muito grande. Por que um luto? Um luto do filho perfeito. Porque eu imaginava um filho perfeito que não existiu. Pelo menos na minha cabeça. E não, eu não estou dizendo que pessoas ou crianças que têm alguma deficiência, que têm algum atraso, que têm algum transtorno não são perfeitas. Eu estou trazendo o quanto a gente tem uma expectativa da perfeição como um bebê que não vai apresentar nenhum quadro desse. E quando ele apresenta, a gente não entende que isso é a perfeição. E isso gera muita angústia, isso gera um luto muito grande, isso gera uma dificuldade de aceitação muitas vezes, que é difícil de passar, que não é algo simples, natural, tranquilo e sem problemas. Mas eu acho importante a gente, para de repente os futuros papais e mamães, pensar nisso também. E não pensar num sentido de, ai meu Deus, meu filho pode ter alguma coisa ruim. Não, a ideia não é ter medo, não é ter angústia. É pensar que assim, da mesma forma que ele pode ter um cabelo X, um cabelo Y, um nariz X, um nariz Y, ele pode ter uma deficiência, um transtorno, uma dificuldade diferente em que eu tenho que me preparar também. Ou eu só quero um filho se ele for perfeito. Eu assumo que eu tenho muita dificuldade de lidar com essa coisa que a gente gera na sociedade, de esperar de ter a expectativa do sexo do bebê, por exemplo. Não, mas eu quero menina, eu quero menino. E aí eu já pensei assim, o sexo a gente não escolhe, é algo que a genética ali vai definir, mas a gente quer escolher. E aí eu te falo assim, tá, mas e se não for esse sexo que eu tô desejando? O que vai acontecer? Mas eu vou amar do meu jeito, mas eu quero o menino, eu quero a menina. Tá, então você não quer um filho, você quer um sexo. Você quer um ser de um sexo X. Isso me incomoda, isso me traz umas questões, eu acho que muito mais profundas, que eu não vou trazer aqui hoje.
Mas aí a minha reflexão para vocês talvez a gente precise se abrir mais para as possibilidades que são imensas no nascimento de um filho. É o sexo, é a forma que ele vai nascer, a dificuldade do parto, são os primeiros dias e a forma que ele vai reagindo à vida, à existência aqui fora. Enfim, é muita coisa. E a gente querer escolher e ficar imaginando só uma possibilidade é muito pouco. A chance da gente se frustrar e de gerar muita angústia é enorme. Então, você futuro papai, futura mamãe, ou você que já tem filho, enfim, pensa na imensidão de possibilidades que seu filho pode ser, que ele pode ter. Não vale a pena a gente ficar privando essas possibilidades só com uma ou duas que a gente quer, que a gente acha importante, que a gente acha legal. Então, permita-se ver as possibilidades que seu filho vai ter, que ele pode ter, que ele tem de fato. Talvez isso seja melhor para ele e para vocês também, para a gente de uma forma geral, tá? Reflexão de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Agradeço quem assistiu e até o próximo.